Ao passo em que se a gente fizer tudo ao contrário, não tem pra onde correr. Se você, infelizmente, der um péssimo testemunho, já era. Você vai estar falando pro mundo, Jesus não fez nada na minha vida. E o mundo vai falar assim, pra que eu vou ser crente se Jesus não pode fazer nada? A questão que nós vivemos praticamente diariamente como crentes no Senhor Jesus é qual deve ser o nosso comportamento, a nossa postura diante da sociedade, das pessoas que nos cercam. Primeiramente, nós temos que nos valorizar. E eu não estou falando aqui para você se achar o último biscoito do pacote, não. A questão de você e eu, de nós nos valorizarmos é entender que nós valemos muito para o Senhor. Nós fomos comprados por um alto preço. Então, o Senhor investiu em nós sangue precioso, sangue santo, sangue puro, sangue carmesim, para que fôssemos resgatados. O texto, ele fala claramente para mim e para você sobre isso. Jesus primeiro pergunta, não se vendem 2 passarinhos por um centil? Ele está falando, um centil é quase nada. E ele falou, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai. Até os cabelos, até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, mais valeis vós do que muitos passarinhos. Então, o que Jesus está falando para mim e para você? Vocês são valiosos, sim. Vocês são pessoas de valor. Eu, Jesus falando, vou dar a minha vida por vocês, não à toa. Isso é reconhecer o valor. Então, para começar a história, gente, a pergunta é qual é a nossa postura, o nosso posicionamento diante do mundo como crente. Primeiramente, você tem que se dar valor. Primeiramente, você tem que entender que Cristo te valorizou. E você tem que aprender que você tem valor para o Senhor Jesus Cristo, sim, porque Ele te ama, Ele morreu por você e Ele quer te salvar, Ele quer te libertar, ok? Bom, partindo dessa premissa que o Senhor Jesus nos valorizou ao extremo e que por isso morreu por nós e derramou seu sangue por nós, por causa desse tão grande amor de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira, está escrito, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É fundamental que entendamos que não fomos comprados baratos, você não foi barato, nem eu. Alto preço foi pago para que pudéssemos estar hoje aqui adorando e glorificando ao nome do Senhor Jesus. Se você entende que Deus está falando, você pode deixar nos comentários e glorificar ao nome do Senhor Jesus Cristo. Bom, entendendo que Cristo pagou um alto preço por nós e por isso nós somos valorosos, agora nós vamos para o texto aqui, não temais, pois, mais valeis vós do que muitos passarinhos. Então Jesus deixa claro o seguinte, olha, vocês valem, cada ser humano desta terra, cada criatura, todas elas têm o seu devido valor, mas o Senhor está falando, vocês valem mais do que muitos passarinhos. Jesus está falando. Significa que o ser humano, ele deu valor, por quê? Porque é o ser humano que vai ser usado para dizer que Jesus vai voltar, ok, gente? Por isso que ele está falando sobre isso aqui. Agora vamos lá, gente. Agora vamos falar acerca do nosso posicionamento agora na prática diante das pessoas. Versículo 32. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. E o que é confessar Jesus diante dos homens? É ter a própria vida em testemunho vivo de que você e eu, que somos servos fiéis do Senhor Jesus. E veja, amados, que não adianta a gente tentar ter aparência de crente, embora obviamente nós tenhamos que ser homens e mulheres de pudor, né? Temos que ser homens e mulheres com decência, precisamos dar um excelente testemunho, né? Porque somos crentes no Senhor Jesus Cristo, mas não, a gente vai se enfeitar muito para as pessoas e talvez a gente se engane as pessoas e se engane também, porque de nada adianta eu fazer uma postura de crente, mas a minha vida está completamente desconcertada. Então vamos lá, primeiramente, o Espírito Santo tem que agir na minha e na tua vida, e a gente tem que entender que essa libertação chegou para as nossas vidas. Em essa libertação chegando para mim e para você, tá dando para entender, gente? Coloca nos comentários aí. Nós precisamos entender que a partir de agora somos homens e mulheres, por que não falar diferenciados? Por quê? Porque o Senhor Jesus habita em nós. Se o Senhor Jesus habita na minha e na tua vida, obviamente somos pessoas diferentes e somos pessoas agora retiradas de um contexto completamente diferente ou de uma situação completamente diferente que nos levaria para a morte eterna e agora vamos encaminhando a nossa vida para a vida eterna. Ponto. Isso reflete uma mudança na nossa vida. Isso reflete uma mudança no nosso falar, no nosso vestir, no nosso andar, no nosso proceder. Isso nos faz pessoas honestas, dignas, abençoadoras, pessoas, enfim, que... Aí vamos para vários requisitos aqui que a própria Bíblia fala, né? É o que a gente está procurando a cada dia. Não guardar rancor, sermos homens e mulheres perdoadores, sermos homens e mulheres abençoadores, ou seja, generosos na essência da palavra,
enfim, sendo liberto de coisas que praticávamos no passado, mas com Cristo Jesus somos libertos, abandonando práticas passadas. Tudo isso vai fazendo parte de um processo que vai mostrando a tua vida para as pessoas. E aí você realmente, quando esse processo vai se cumprindo na tua vida e você vai mostrando a tua vida para as pessoas, acontece, está escrito no versículo 32 aqui, portanto, qualquer que me confessar diante dos homens. Quando você faz isso, quando fazemos isto, nós confessamos Jesus Cristo diante dos homens. A gente fala assim, olha, alguém mudou a minha vida, alguém mudou o meu ser, alguém transformou, forjou o meu caráter, alguém me libertou a tal ponto que eu roubava, não roubo mais, eu me prostituía, não me prostituo mais, eu bebia, não bebo mais, eu fumava, não fumo mais, enfim, todas as práticas malignas nós abandonamos, e isso passa a ser o testemunho, e isso passa a ser claramente algo que estamos fazendo, ou seja, confessamos que Jesus Cristo mudou a nossa vida diante dos homens. Então esse é o texto aqui. Dizemos para o mundo, Jesus Cristo mudou o nosso viver. Jesus Cristo mudou a nossa vida. Jesus Cristo me transformou. Então eu falo para isso, falo para o mundo. Eu confesso para o mundo que Jesus é o meu Senhor. Por quê? Porque Ele mudou a minha vida. Ele transformou o meu linguajar. Transformou o meu modo de andar. Transformou o meu modo de pensar. Transformou tudo. E hoje nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. Se você entende, pode glorificar o nome do Senhor Jesus. Vencer essa etapa, a gente tem que entender que isso não é só um dia, só uma noite, só um culto. Não. Isso é... entregou a tua vida a Jesus? Agora, meu irmão, minha irmã, né? Como diz o ditado aí no mundo, né? Foguete não dá ré. Agora é caminho para o céu. Agora é caminho para a glória. Agora é confessando que Jesus é o teu Salvador todo santo dia. Ou seja, é dizendo para a sociedade, dizendo para as pessoas que Cristo reina na tua vida, através do teu testemunho, da tua vida, do teu falar, do teu postar, do teu exemplo acima de tudo. Então, o texto é claro e é por isso que Jesus falou: qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Então, o presente que nós recebemos é vida eterna. Ou seja, Cristo intercede por nós e também Cristo, literalmente, diz quem nós somos para o Pai. Porque Ele está vendo que somos fiéis. Embora pecadores, falhos, humanos, mas nós o confessamos diante dos homens. Ou seja, falamos para os homens, para os seres humanos: Jesus Cristo mudou a minha vida, Ele é o meu Senhor e eu quero ir para a glória com Ele. Então, vem comigo também. É isso que a gente faz. Agora, o versículo de número 33 fala assim: mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai que está nos céus. Agora já completamente diferente, agora é uma antítese, é algo completamente antagônico. Por quê? Aí a pergunta logo vem: pastor, será que a gente pode fazer isso mesmo estando dentro de igreja, mesmo, enfim? Pode, obviamente. A começar primeiramente por um péssimo testemunho, a começar primeiramente por uma vida não convertida, a começar primeiramente por uma vida onde você praticamente declara para o mundo que Jesus Cristo não mudou o teu viver, porque você continua fazendo as mesmas coisas que você fazia antigamente. Então, alguém que vê você com a Bíblia na mão, mas vê você cometendo os mesmos problemas, fala assim: que Deus é esse que mudou a vida dele? Que crente é esse aí nem falo mais o nome do país, que esse país está mais decente do que o Brasil. Então, em vez de falar crente daqui do Paraguai, que crente brasileiro é esse? Porque aqui agora aqui tá, enfim, deixa quieto. Mas, quando você faz isso, quando você nega Jesus diante dos homens, você faz isso. Teu testemunho é péssimo, tua vida é completamente fora dos padrões bíblicos, e aí você diz pro mundo: olha, por mais que eu esteja indo na igreja, Jesus não mudou o meu viver. E aí o perigo que pode acontecer é que as pessoas vão pensar assim: bom, se fulano vai pra igreja e não muda de vida, pra que eu vou pra igreja? Pra que eu vou frequentar uma igreja? Pra que eu vou me converter? As pessoas logo pensam. Ou seja, se nós não demonstramos que realmente somos convertidos, por que as pessoas vão querer se converter se a gente está lidando com brincadeira com isso? Obviamente, amados irmãos, nós pagaremos o preço por estarmos dando mau testemunho, se for o caso, por estarmos dizendo para o mundo que Jesus Cristo não fez nada na nossa vida através das nossas péssimas atitudes que vamos tomando. E aí é como se a gente falasse assim para o mundo: olha, eu entrei para a igreja, eu achei que eu me converti, mas eu tô pior. É como se você passasse para o mundo isso. E é como se você falasse para o mundo: olha, eu nego Jesus, porque eu não pratico aquele que ele praticou, eu não tô conforme ele quer, então eu tô negando Jesus. É assim, é como se você estivesse fazendo isso. E aí a resposta e o problema que a gente vai ter é eterno. Tá aqui, ó: mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei também diante do meu Pai que está nos céus. E isso abrange outras coisas, porque são orações que não são respondidas. Enfim, são coisas que não acontecem por causa dessa desobediência flagrante. Aí você pergunta: pastor, tem conserto? Obviamente tem conserto. Todo aquele que se converte de coração, que se entrega de coração e que fala: Senhor, muda a minha vida, mesmo sendo pecador,
pecador, o Senhor enxerga e vê disposição naquela pessoa para mudar, para se transformar ou para ser transformada pelo poder regenerador da palavra. E é isso que Deus vai fazer. E é isso que Deus quer fazer contigo. E é isso que Deus está fazendo comigo. A cada dia nós vamos demonstrando para o mundo que Jesus Cristo é o nosso Senhor, ou seja, confessamos para o mundo que Jesus Cristo é o nosso Senhor. Declaramos para o mundo que Cristo mudou a nossa vida, o nosso viver, através das nossas atitudes, das nossas palavras, das nossas práticas, agora de acordo com a palavra. Alguém entende o que Deus está falando? Coloca nos comentários aí. Ao passo em que se a gente fizer tudo ao contrário, não tem para onde correr. Se você, infelizmente, der um péssimo testemunho, já era. Você vai estar falando para o mundo, Jesus não fez nada na minha vida. E o mundo vai falar assim, para que eu vou ser crente se Jesus não pode fazer nada? Então, queridos, é por isso que somos evangelistas por natureza. Você não precisa ter o cargo de evangelista, mas você precisa entender que você foi chamado para pregar as boas novas aos quebrantados. Você foi chamado também através do teu testemunho da tua vida. Quando você confessa para o mundo que Jesus Cristo é o teu Senhor, às vezes você fala nada, mas com as tuas atitudes, com tua própria aparência em si, que não dá pra gente disfarçar muito tempo. Se alguém estiver disfarçando ou mentindo, não adianta, não vai conseguir ficar com essa máscara o tempo todo. As máscaras vão cair. Então, nós somos homens e mulheres sinceros e as pessoas vão ver e vão realmente notar que alguém mudou a nossa vida, alguém transformou o nosso viver, alguém faz a nossa vida ser mais abençoada porque nós agora vivemos para Jesus. Então, viva para Jesus. Quanto mais você viver para Jesus, mais você se aproximará da glória com Cristo Jesus. Quanto mais viver para Jesus, mais você dará esse bom testemunho e dirá para o mundo: Cristo mudou minha vida, Cristo transformou meu viver, e por isso eu também estou falando para você, e você vai falar para a pessoa: Cristo também quer mudar o teu viver. Coloca essa palavra no teu coração, vive o melhor de Deus e toma posse em nome de Jesus. Amém, queridos? Coloca nos comentários assim: Deus falou comigo, Deus falou por essa palavra em nome de Jesus.